Se você parar para olhar qualquer lista dos maiores vilões da história da televisão, um nome inevitavelmente aparece: Joffrey Baratheon. Não é só porque ele era cruel ou sádico, ou porque mandava matar por puro tédio. É porque ele parecia real demais. Como se a maldade não viesse da fantasia, mas de algo que existe no mundo. Ou pior, dentro da gente. Joffrey não era apenas um garoto mimado com uma coroa. Ele era o vazio emocional de alguém que nunca soube o que é empatia. A ausência completa de humanidade, envolta em ouro e arrogância. George R. R. Martin criou dezenas de personagens complexos e fascinantes, mas Joffrey é diferente. Ele é um experimento do que acontece quando se dá poder absoluto a quem nunca deveria tê-lo. E o impacto foi tão profundo, tão perturbador, que a cena mais memorável e mais satisfatória foi a de sua morte. Sim, a morte de um adolescente foi celebrada por milhões de pessoas ao redor do mundo. O próprio ator, Jack Gleeson, precisou se afastar da atuação por um tempo. Recebeu ameaças reais, ódio real, por interpretar um personagem de forma perfeita demais. Mas será que alguém nasce um monstro? Ou será que monstros são criados? Pessoal, esse é o 7º vídeo da minha playlist chamada Personagens de GOT. Antes da gente mergulhar na mente sombria de Joffrey Baratheon, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história vai começar. You'll never do it again. Never. Para entender Joffrey, precisamos voltar ao início, ao mundo que o moldou. Imagine nascer em Westeros, um continente moldado por guerras, traições e um ciclo eterno de violência. 3 anos após a rebelião de Robert Baratheon, um conflito que devastou o reino e mergulhou Porto Real no caos. A cidade ainda tentava se reerguer. As cicatrizes da guerra estavam em cada rua, na fome, no medo, na desconfiança. O povo da cidade, antes governados pelos Targaryen desde os tempos de Aegon, o Conquistador, agora se via sob o domínio da Casa Baratheon. Mas mesmo com o novo rei no trono, era a sombra dos Lannister que pairava sobre a capital. Tywin Lannister não era apenas temido, era reverenciado. Ele não precisava de uma coroa para governar. Durante o reinado do Rei Louco era Tywin quem, na prática, governava os 7 reinos. Foi ele quem manteve o reino de pé, mesmo sob a instabilidade de um tirano imprevisível. E após a queda dos Targaryen, quando Robert Baratheon subiu ao trono, Tywin continuou no comando das finanças, da política, dos bastidores do poder. Enquanto o rei caçava e bebia, era Tywin quem movia as peças do tabuleiro. Robert Baratheon sempre se sentiu desconfortável com Joffrey, porque mesmo em sua infância, ele já era cruel. Como se aprende o que é certo num mundo onde o errado é aplaudido? Joffrey não criou a crueldade, ele só a repetiu. Tentou ser como os homens que via, como o pai que admirava, mas foi punido. Não por ser cruel demais, mas por ser cruel do jeito errado. E ali ele entendeu, nem todo monstro é bem-vindo. Sua mãe era a única figura que lhe dava atenção, mas seu amor era egoísta. Ela via os filhos como extensões de si mesma. E Cersei acreditava que ser forte era ser cruel. Ela moldou Joffrey à sua imagem, não com paciência, mas com fogo e aço, com uma ideia distorcida de força, herdada de Tywin, mas sem a sabedoria dele. Robert Baratheon devia à casa Lannister mais do que podia pagar. Os Lannisters, embora ricos, eram vistos com desconfiança. Foi nesse cenário sombrio e instável que nasceu Joffrey Baratheon, no ano 286 depois da conquista. 3 anos após a rebelião de Robert. Mas o maior problema não foi a época em que ele nasceu, mas foi o modo como ele foi criado. Uma criança cercada por poder
riqueza e bajulação, mas que nunca aprendeu a enxergar o outro. Mas por quê? O que transforma uma criança em um monstro? No fundo, talvez Joffrey só quisesse ser visto, ser aprovado, ser amado. Mas será que é possível entender esse príncipe sombrio? Em As Crônicas de Gelo e Fogo, nunca tivemos a chance de ler um capítulo pela perspectiva de Joffrey Baratheon, mas os livros de George R. R. Martin nos permitem vislumbrar o seu passado. Desde criança ele era diferente, não apenas mimado, não apenas difícil, mas instável e incontrolável. Um temperamento explosivo, herdado de sua mãe, mas sem a inteligência fria que fazia dela perigosa. Em seu lugar, impulsos sádicos, crueldade precoce e um completo desprezo pelo que é certo ou errado. Quando as coisas davam errado, e sempre davam, ele nunca assumia a culpa. Sempre encontrava alguém para punir, alguém para esmagar. Apesar da pose nobre, era imprudente, não por falta de inteligência, mas por acreditar que o mundo existia apenas para servi-lo. Fisicamente, ele carregava o sangue dourado dos Lannister, alto para sua idade, cabelos loiros encaracolados, olhos verde claros, traços bonitos. Vestia-se com os melhores tecidos, joias e mantos. Mas nem todas as joias de Westeros poderiam esconder o que ele era por dentro. Joffrey era fruto de um segredo proibido, filho do incesto entre Cersei e seu irmão gêmeo, Jaime Lannister. Mas o mundo não sabia. O povo o chamava de filho de Robert Baratheon, mas as dúvidas estavam lá. Os sussurros, os olhares, os cochichos nos corredores de Porto Real. Mas o rei, ele não via ou simplesmente não queria ver. Talvez para Robert a mentira fosse mais confortável do que a verdade, ou talvez ele apenas não se importasse. Robert Baratheon desprezava o garoto em silêncio. Joffrey, por outro lado, buscava desesperadamente sua aprovação. Tentava provar seu valor da pior forma possível. Certa vez ele encontrou uma gata prenha, matou-a, abriu sua barriga com uma lâmina, só para ver os filhotes ainda não nascidos. Depois, levou um deles, morto, até Robert, com orgulho. O rei, horrorizado, perdeu o controle, deu um tapa tão forte no garoto que quase o matou. A única vez que o disciplinou, não por amor, mas por nojo. No primeiro livro da saga, A Guerra dos Tronos, Joffrey Baratheon embarca com sua família pela extensão da Estrada do Rei rumo ao norte. A missão é clara: nomear Eddard Stark como a nova mão do rei, após a misteriosa morte de Jon Arryn, uma figura paterna para Ned e Robert Baratheon. E é em Winterfell, entre os lobos gigantes, que o jovem leão dourado começa a jogar o seu próprio jogo. Ali, ele passa a cortejar a Sansa Stark, filha de Ned, bela, inocente e cega pela fantasia de contos de fadas. Mas Joffrey não é nenhum príncipe encantado. No pátio do castelo, Joffrey treina com Robb Stark, mas não há honra em seus golpes, só provocação, escárnio e arrogância. O jovem lobo percebe, mas Sansa ainda não. Na volta para Porto Real, o verdadeiro monstro começa a emergir. Durante uma tarde de cavalgada, Sansa sorri ao lado do príncipe. Para ela, aquele momento é um sonho. Para ele é apenas mais um dia entediante, regado a vinho de verão e desprezo pela vida alheia. Eles cruzam com Arya Stark e um garoto humilde, Mycah, o filho do açougueiro. Estão brincando com espadas de madeira, mas Joffrey vê ali uma oportunidade. Saca sua lâmina real e, bêbado, ordena que o plebeu lute com ele. Mycah recusa, assustado, mas o príncipe insiste. E então, corta o menino com sua espada, rindo enquanto o sangue dele escorre. Um ferimento sem honra, sem sentido, apenas prazer. Arya, desesperada, ataca Joffrey com um bastão e o derruba. Nymeria, a loba de Arya, entra em ação e morde o príncipe. Humilhado, Joffrey vê sua espada, Dente de Leão, ser lançada nas águas do rio, e o orgulho afundar com ela.
Ferido no corpo e no ego, Joffrey mente descaradamente. Acusa Arya, Mycah e Nymeria de tentativa de assassinato. E o preço da mentira é pago com sangue. Sandor Clegane, sob ordens do príncipe, caça Mycah como um animal. E o garoto acaba morto. The butcher's boy. You rode him down. He ran. Not very fast. Nymeria consegue fugir, mas Lady, a loba de Sansa, que nada teve a ver com o ocorrido, é sacrificada a mando da rainha Cersei. Eddard Stark, com sua honra inabalável, exige ser ele mesmo a executar a criatura, para que o lobo morra com dignidade. Mas a justiça já estava morta naquele reino. Ali nasce o ódio de Arya. Até Renly Baratheon, o próprio tio, ri do príncipe ferido por uma menina, mas ninguém mais ousa rir, porque Joffrey está crescendo, e o trono logo será seu. Ned Stark, agora em Porto Real como mando rei, começa a montar as peças do quebra-cabeça. E o que descobre é abominável. Joffrey, Tommen e Myrcella não são filhos de Robert, mas de Cersei e Jaime Lannister, filhos do incesto. Para proteger esse segredo, a rainha arma a morte do próprio rei. Enquanto isso, Catelyn Stark, esposa de Ned, captura Tyrion Lannister, suspeitando que ele tenha mandado matar Bran Stark após sua queda. Essa faísca acende o pavio de um conflito entre as casas Stark e Lannister, que logo se tornaria uma guerra aberta. Robert morre e Cersei Lannister se move rapidamente. Convoca o pequeno conselho e exige a coroação imediata de Joffrey. Ned, com o testamento do rei em mãos, declara-se regente e protetor do reino até que o herdeiro legítimo, não Joffrey, possa governar. Cersei o encara e rasga o papel diante de todos. Ned revela a verdade. Joffrey é um bastardo de incesto, mas antes que consiga agir, é traído, cercado e preso por traição. I did warn you not to trust me. Em sua primeira sessão como rei, Joffrey já demonstra do que é feito. Dispensa Sir Barristan Selmy, um dos maiores cavaleiros vivos, em frente a toda a corte. Humilha o velho com um sorriso nos lábios. E nomeia seu tio Jaime como novo senhor comandante da Guarda Real, o próprio homem que assassinou o rei louco pelas costas. Sansa implora de joelhos que lhe poupe a vida de Ned. Chora, suplicando em nome do amor que acredita haver entre eles. E Joffrey promete misericórdia. Mas a misericórdia de um monstro é só uma promessa vazia. Diante de milhares no grande septo de Baelor, Ned Stark confessa crimes que não cometeu, acreditando que sua vida e a vida de suas filhas será poupada. Mas Joffrey quebra sua promessa. Com frieza manda que o executem ali mesmo, com a sua própria espada, Gelo. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. Sansa e Arya Stark desmoronam. Cersei tenta intervir. Varys, Mindinho, Mestre Pycelle, todos do Pequeno Conselho, ninguém consegue impedir. O povo aplaude e Joffrey sorri. Essa execução brutal, desnecessária, cruel, desencadeia a Guerra dos Cinco Reis. Robb Stark é declarado Rei do Norte e jura vingança. Enquanto isso, Joffrey continua seu reinado de abuso e sadismo. Passa a punir Sansa publicamente a cada vitória de seu irmão. Ordena espancamentos, humilhações, castigos físicos. Faz com que ela encare a cabeça apodrecida de seu pai nos muros da Fortaleza Vermelha e sussurra, com prazer, que logo colocará ali a cabeça de Robb também, depois de matá-lo pessoalmente. Não há redenção no olhar de Joffrey, nem remorso, apenas uma certeza sombria. No livro A Fúria dos Reis, Stannis Baratheon, irmão do falecido Robert, espalha para todos os cantos de Westeros a verdade. Joffrey, Tommen e Myrcella são frutos de incesto, bastardos, abominações, uma afronta aos deuses e às leis dos homens.
E para provar isso, Stannis planeja revelar ao mundo um dos filhos ilegítimos de Robert, Edric Storm. Longe da corte, Arya Stark, perdida nas terras fluviais e forjada pelo sofrimento, grava o nome de Joffrey em sua lista, como um dos que devem morrer. Seu ódio é puro, frio e silencioso, como a lâmina que um dia pretende usar. Durante o torneio de seu dia do nome, ele se diverte como um sádico entediado. Um cavaleiro bêbado, Sordontos Hollard, se arrasta até ele. Tropeçando, Joffrey quer matá-lo ali mesmo, por pura humilhação. Mas Sansa Stark, sua noiva cativa, implora por sua vida. Ele cede, zombando dela, e transforma Dontos em seu novo bobo da corte. Não por misericórdia, por prazer, porque um homem humilhado entretém mais do que um cadáver. Com Tywin Lannister ausente, comandando as tropas do Oeste, quem assume o trono como mão é Tyrion Lannister. Sansa é sua boneca quebrada e Joffrey adora esmagá-la, mais a cada dia. Quando notícias chegam de que Robb Stark venceu mais uma batalha, Joffrey ordena que sua guarda real a espanque ali mesmo, no salão, até ser parado por Tyrion, o único em toda a corte que ousa encarar o Rei Monstro. Mas isso só aumenta o ódio de Joffrey por seu tio. Ele o odeia, o despreza e jura que um dia o fará pagar. Num dia de escassez, uma multidão faminta se reúne diante dos portões da Fortaleza Vermelha. O rei responde com flechas, manda matar 4 e sugere que os sobreviventes devorem os corpos. Pouco depois, outra revolta explode. Tumultos de pão, gritos, sangue, caos. E o estopim, um pedaço de fezes lançado contra o rosto do rei, que, furioso, manda sua comitiva fugir, abandonando o povo à própria sorte. Durante a Batalha da Água Negra, Joffrey veste sua armadura reluzente como se fosse um deus da guerra. Mas quando o verdadeiro perigo se aproxima, ele se esconde. Cersei o arranca das muralhas e o leva de volta à Fortaleza Vermelha, deixando seus soldados à beira do colapso. O cão de caça, tomado pelo pavor do fogo, também foge. A capital quase cai, até que chega Tywin Lannister e Mace Tyrell. Mesmo sem lutar, Joffrey se senta no trono de ferro após a vitória e distribui recompensas. Sua voz é arrogante, seu olhar vazio. Num gesto que deveria ser diplomático, rompe seu noivado com Sansa, a jovem que ele havia torturado dia após dia, e se oferece a Margaery Tyrell, a bela viúva de Renly. Um jogo político, mas também uma forma de humilhar Sansa mais uma vez. Ao sair da corte, Joffrey corta o próprio braço nas lâminas do trono. O ferro parece lembrar ao menino rei que aquele assento não foi feito para os fracos, ou para os ilegítimos. Dontos Hollard, agora seu tolo pessoal, aproveita a oportunidade. Em segredo, revela a Sansa que há um plano para tirá-la de Porto Real, e entrega a ela um colar enfeitado com pedras ametistas, um presente que, mais tarde, se revelará fatal. No livro A Tormenta de Espadas, a guerra ainda sangra nos Sete Reinos, mas Joffrey Baratheon está mais poderoso do que nunca. Tywin Lannister, seu avô, retorna à corte como mão do rei, e sob a sombra dele, todos os sobreviventes da derrota de Stannis se curvam. Mas nem todos desistem tão facilmente. Em Pedra do Dragão, Melisandre queima sanguessugas banhadas no sangue de Edric Storm, desejando a morte de 3 reis, e Joffrey está entre eles. Na corte, a fachada dourada do poder se racha por dentro. Sansa Stark, prisioneira adornada como noiva real, encontra um momento de alívio em Olenna Tyrell. A velha matriarca escuta e compreende. Sansa revela o que ninguém ousa dizer em voz alta. He's a monster. Os Tyrell planejam libertá-la através de um novo casamento com Willas Tyrell. Mas Tywin Lannister é mais rápido e mais cruel. Ele ordena o casamento de Sansa com Tyrion. Um golpe político, uma prisão dentro da prisão. No altar, Joffrey entrega Sansa ao noivo, e ao fazer isso, passa a mão de forma lasciva por seu corpo, rindo baixinho como um predador fantasiado de príncipe.
Durante o banquete, Joffrey exige que Tyrion e Sansa participem de uma tradição na cama, e quando seu tio se recusa, Joffrey o ameaça com um sorriso nos lábios. Tyrion responde na mesma moeda, avisando: toque nela e eu o castrarei. O salão silencia, o medo paira, mas Joffrey, como sempre, acredita estar acima das consequências. Mais tarde, quando ouve da morte de Robb Stark no Casamento Vermelho, Joffrey entra em êxtase. Exige a cabeça de Robb para servir a Sansa durante o próprio casamento. Uma piada cruel, um lembrete de quem está no topo. Tywin tenta freá-lo, falando de clemência, de dignidade, mas o rei menino cospe veneno até ser retirado da sala como uma criança mimada. Então chega o dia que mudará tudo, o casamento de Joffrey com Margaery Tyrell. O salão da Fortaleza Vermelha é inundado por vinho, música e hipocrisia. Presentes vêm de todos os lados, espadas, celas, galeras em miniatura. Tyrion, num gesto irônico e carregado de tensão, oferece a Joffrey um livro, A Vida dos Quatro Reis. Joffrey o destrói ali mesmo, com sua nova lâmina de aço valeriano, Lamento da Viúva. O nome da espada parece um presságio. Durante a festa, Joffrey obriga anões a encenarem a Guerra dos Cinco Reis para o seu entretenimento patético. Quando Tyrion se recusa a participar, Joffrey joga vinho em sua cabeça e o força a servir como um copeiro. Gole após gole, insulto após insulto, o salão inteiro assiste. Margaery sorri sem alma. Cersei observa com orgulho. E então acontece. Joffrey começa a engasgar. Primeiro é um acesso de tosse, depois o horror. Ele agarra a garganta, os olhos saltando, a pele ficando púrpura. O veneno rasga a sua garganta enquanto sangue e espuma escorrem dos lábios. Joffrey cai. Mãos esticadas, olhos implorando, encarando Tyrion como se pudesse culpá-lo com o último suspiro. E então, o rei está morto. O caos explode. Cersei grita, acusa Tyrion e Sansa, enquanto a corte treme de medo. Sordontos Hollard conduz Sansa pela escuridão, longe da Fortaleza Vermelha. A fuga termina na Baía da Água Negra, onde Peter Baelish os espera, sorridente e calculista. É Mindinho quem revela o segredo. Foi ele quem arquitetou a morte de Joffrey, junto de Olenna Tyrell. O veneno estava nas ametistas do colar de Sansa, dissolvido no vinho. O povo chama de casamento roxo, uma piada cruel com o tom de pele que Joffrey exibiu enquanto morria. No final, o rei é enterrado com sua armadura dourada, no grande septo de Baelor. Mas não há paz, apenas silêncio e vergonha. Jaime Lannister recusa-se a chamá-lo de filho e Cersei, tomada pela fúria, jura vingança. Tyrion é acusado, condenado, mas antes que a justiça dos homens o mate, ele escapa. E no rastro de sua fuga, ele faz o que ninguém ousou tentar fazer. Mata Tywin Lannister. O menino que se achava um deus terminou asfixiado pelo próprio veneno e esquecido sob o peso da própria maldade. Joffrey Baratheon morreu como viveu, rodeado de poder, mas completamente sozinho, engasgado não só com o veneno, mas com tudo aquilo que o formou. O medo, a mentira, a falta de amor. Ele não nasceu um tirano, ele foi educado para se tornar um, criado por uma mãe obcecada por controle, sem figuras paternas verdadeiras, sem afeto real, apenas bajuladores e inimigos por todos os lados. Joffrey foi ensinado que compaixão era fraqueza e que o trono era um direito, não uma responsabilidade. E ele acreditou. No fim, ele era só um menino, assustado, mimado e perigoso, um produto de uma corte doente, de uma família que confundiu amor com posse e poder com valor. Joffrey foi um monstro sim, mas não um monstro nascido, um monstro criado. E talvez seja isso o mais aterrorizante. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixarem aquele like para fortalecer o canal. Toda semana tem um vídeo novo aqui. Não se esqueçam de conferir as minhas outras playlists. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.